Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui e hoje vamos conversar sobre o bancário. Especificamente, vamos falar um pouco sobre a súmula 102 do TST, uma súmula recorrente de concursos, OAB, enfim, fique atento a essa súmula, pode ser que seja presente até mesmo na minha prova, tá bom? Me acompanhe aqui nessa viagem, que nós vamos fazer aqui sobre a súmula 102 do TST. Bom, pessoal, na última aula, conversamos um pouco sobre os bancários, sua jornada de trabalho e tal. Veja a aula passada aí que está bem legal. Além disso, vamos falar aqui um pouco hoje sobre a súmula 102 do TST. Essa súmula aqui tem, eu acho que é 7 incisos, tá? Ela apresenta os principais pontos e principais aspectos jurídicos dos bancários, tá? Vamos lá, vamos acompanhar aqui, inicialmente, o inciso primeiro, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui dele rapidamente, ó. Diz assim: a configuração ou não do exercício de função de confiança a que se refere o artigo 224, parágrafo 2º do CLT, depende de prova das reais atribuições do empregado. É insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. Princípio da realidade sobre a forma, cartão de gerente. Vamos lá, ó, volte para cá. A parte final ali, ele fala assim, ó, insuscetível de exame mediante recurso ou revista ou de embargos. Aqui refere a questão do processo de trabalho, que eu não vou falar com vocês aqui, que eu estou focando aqui na minha área trabalhista, na matéria de direito do trabalho e não processo de trabalho. Bom, nesse caso especificamente aqui, é necessário que quando nós falamos lá do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, nós colocamos que existiriam sujeitos que têm esse cargo de confiança, em que a sua jornada será de 8... Confiança não, desculpa. Cargo de chefia. Neste caso, ele vai trabalhar 8 horas por dia. Lembra? Conversamos sobre isso agora, lembra, né? Lembra sim ou não? Acho que sim, né? Então assim, ó, se você trabalha no banco e você faz função de chefia e recebe 1/3 a mais, você vai receber, neste caso, obrigatoriamente, você vai trabalhar 8 horas por dia. Ou seja, um bancário normal trabalha 6 horas. Um chefe de departamento que recebe 1/3 vai trabalhar 8 horas. Mas a súmula inicia o tema primeiro já falando isso, que é necessário comprovar a existência disto. Tá? Primazia da realidade sobre a forma. Não adianta chegar lá no banco, ou não adianta banco, você ir lá e dar um crachá, chefe. Chegar chefe do quê? Chefe de nada. O cara não manda em nada, Tem que comprovar que ele manda em alguém, que ele exerce uma função de chefia. Então, se por algum motivo, entrar com o processo, é necessário aqui, ó, depende de provas reais, atribuições, se existiam ou não existiam. Ou até você mesmo, que quer entrar com uma ação trabalhista para o bancário, neste caso, você tem que provar. Olha, juiz, a excelência, ele trabalhava 8 horas por dia, entretanto, ele nunca exerceu a função de chefia, porque está aqui a testemunha A, a testemunha B, a C, a D e assim de forma sucessiva. Neste caso, então, tem que provar primazia da realidade sobre a forma. Um simples cartão, um simples documento não é hábil para comprovar isso. Ah, tá aqui, eu não sou lerite, chefe. Não importa, meu caro. Tem que ir a testemunha, tem que comprovar que existia os seus subordinados. Se você é chefe, tem subordinado neste caso. Tá certo? Básico isso, Inciso 2º, acompanhe comigo então, por favor. Tá ali, ó, acompanhe comigo ali. Os bancários que exercem a função, aqui se refere ao parágrafo 2º do artigo, do artigo 224, recebe gratificação não inferior a 1/3 do seu salário, já tem remunerados as horas extraordinárias excedentes de 6. Lógico, recebe gratificação de 1/3 para subir a 7ª e 8ª, presentes os requisitos nesse caso. Então aqui, ó, esse inciso 2º é simples. É simples, Simples porque nós já estudamos isso. Porque... Opa, desculpa. Por que é simples esse caso? Porque é o seguinte, se você faz uma função de chefia, recebe 1/3 desse caso, tá? Chefia, mais 1/3. Preenchidos os 2 requisitos, neste caso, meu caro, você é um chefe de banco, chefe de departamento. Neste caso, você trabalha 8 horas por dia. Professor, eu não vou receber a 7ª e 8ª? Não, lógico que não. Você já paga-se 1/3 para que você receba a 7ª e 8ª, Então, assim, portanto, regra geral, o bancário trabalha 6 horas por dia.
Se você é chefe, e quem é chefe nesse caso? O chefe é quem trabalha, né, faz função de chefia e tem um terço, e ganha mais um terço. Se você faz isso, você vai trabalhar 8 horas por dia. Não cabe a você, funcionário, entrar com uma ação agora pedindo a 7ª e 8ª hora. Não dá. Por que não dá? Porque já recebe um terço para suprir isso. Não é verdade? Claro. Lógico, né? Tá bom? Seria o cabimento isso, né, pessoal? Imagina assim, o cara tem um terço, recebe um terço, faz a função de chefia e ainda quer receber a 7ª e 8ª hora. Lógico que não, né, meu cara? Aí não dá, né? Aí não dá. Tá bom? Ok? Inciso 3º. Só coisa simples por enquanto. Diz assim, ó. Ao bancário que exerce cargo de confiança, previsto no artigo 224, ao segundo da CLT, não são devidos a 7ª e a 8ª hora como extras, no período em que se verificar pagamento a menor da gratificação de um terço. Lógico, né? O empregado não paga um terço ou paga menos, tem que pagar a 7ª e 8ª hora. Seguinte, ó, já falamos sobre isso, né? Então, novamente, o bancário trabalha 6 horas por dia. O cara que faz a chefia, que preencher 2 requisitos, ou seja, for chefe, somado a receber um terço, neste caso, ele trabalha 8. Mas se faltar o segundo requisito, ou um terço neste caso, não tem um terço, se faltou esse requisito, o empregado tem direito a entrar com uma ação trabalhista pedindo direito da 7ª e 8ª hora como extra. Por quê? Porque ele não recebeu um terço neste caso. Tá? Então, se ele recebeu um terço, logicamente, ele não preencheu o segundo requisito. Então, o primeiro requisito, chefia. Segundo requisito, no caso, recebeu um terço. Logicamente, se faltou requisito, não é chefe. Neste caso, ele vai receber a 7ª e 8ª hora. Tá bom? Simples também. O senhor está simples por quê? Porque já estudamos isso, né? Já estamos afiados com a matéria. Inciso 4, diz assim, ó, novamente, o bancário sujeito a registro do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, cumpre jornadas de 8 horas, sendo extraordinária os trabalhos além da 8ª, tá? Volte para cá também, né? Novamente, o bancário, sua jornada é de 6 horas. Se ele faz a função de chefia somada a um terço, ele vai receber 8. Ele vai trabalhar 8 horas por dia. Mas assim, se esse carinha que faz a sua função de chefia, que recebe um terço, trabalhar 9, 10 horas por dia, essa 9ª e 10ª hora é hora extra. Lógico, né? Mas como eu estou falando lógico, né? Tá? Então, assim, se ele faz... Então, ele trabalha 8 horas por dia. A 9ª e a 10ª, né? 11ª de forma seguinte, na sequência, é hora extra, tá? Porque os bancários, os bancos, muito tempo, pensam em não pagar esse sujeito. Não, banco. Não é assim. Se trabalha 8 horas por dia, a 9ª e a 10ª hora é horas extras nesse caso e tem que ser pago conforme o inciso 4º da súmula 102 do TST, tá? Beleza? Legal, né? Legal demais, professor, legal demais. Adiante, meus caros, o advogado, que é legal, hein? Tá aqui, ó, inciso 5º, o advogado empregado do banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadra, portanto, na hipótese parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Ele não terá jornada de 8 horas, ele não terá a jornada de 8 horas, será uma jornada de 6 horas, né? Todavia, ele é chefe jurídico, assim, ele trabalha 8 horas nesse caso. Volte para cá então, ó. Por muito tempo, né, você sabe que advogado, que eu sou advogado por si só, né, se acha um pouco. Alguns, né, não são todos. Se acham um pouco, né, uns se acham Deus, outros se acham semideus e outros, né, Deus por completo. Tá? Por muito tempo, só o fato de você ser advogado e trabalhar em um banco já fazia você ser um chefe. Lembra que nós falamos? Para ser chefe no bancário, tem que preencher 2 requisitos. Fazer a função de chefia, mais um terço. Ok. E chegava o advogado para trabalhar, e só o fato de ele ser um advogado já fazia ele ser chefe. Tá certo isso? Lógico que não, né, cara? Lógico que não. Então, assim, o simples fato de um advogado trabalhar em um banco, ele vai trabalhar 6 horas por dia, como qualquer bancário. Agora, se ele for chefe de um departamento, né? Chefe jurídico do departamento do banco A, e receber um terço a mais, neste caso, aí sim, ele vai trabalhar 8 horas por dia.
como qualquer bancário, né, como qualquer sujeito. Tá? Então, assim, portanto, o simples fato de você ser advogado, você não vai trabalhar 8 horas por dia. Se você é só um advogado, normal, trabalhando no banco, tá lá trabalhando 6 horas. Se você for chefe e receber um terço a mais, neste caso, você vai trabalhar 8 horas por dia, igual qualquer bancário. Tudo bem? Show de bola? Não pense que você é um advogado, então eu sou chefe. Não, calma aí, cara, devagar. Certo? Adiante, pessoal. Próximo aqui, ó. Súmula sexta, inciso 6º da súmula 102 do TST, diz assim, ó, o caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança, se perceber gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo. Essa remuneração apenas a maior responsabilidade do cargo e não as as horas extraordinárias, além da sexta, né? Tá ali, ó. Caixa não é cargo de confiança e se paga 1/3 a mais, né, posto maior responsabilidade do cargo. Já conversamos um pouco sobre essa súmula na aula passada, né? Mas só para destacar aqui alguns pontos importantes. Olha, caixa em banco, né, se você é caixa em um banco, você não tem função de chefia. Precisa fazer um caixa executivo. Não é função de chefia. Precisa ter um crachazinho. Não é função de chefia. Caixa é caixa. Caixa recebe, não sei o que, não sei o que lá. Professor, mas veja bem, o banco está pagando 1/3 a mais para ele, ou melhor, 2/3 para ele mais. Pagando mais de 1/3 para ele, por ser caixa. Ah, então ele é chefe, né? Não é chefe. Se o banco paga 1/3 ou 2/3 a mais, o que for, neste caso, ele paga porque a função de caixa é uma função cansativa, pesada. Quem foi caixa em qualquer loja, né, sabe como é ruim, tá lá, pegar, troco, volta, Pix, não sei o que lá, cartão, crédito, não sei o que, volta dinheiro, não dá certo. Tem que ficar ligado. Então, se o banco paga 1/3 a mais para ele, ou 2/3, ou 3/3, o que for, né? Se for o terço todo para ele lá no caso, se pagar para ele, pouco importa. O banco está pagando porque a função do caixa é uma função de grande responsabilidade. Não torna ele chefe. Tá bom? Por que eu digo isso? Porque os bancos, algumas vezes, são malandros, né? O banco ia lá, pagava 1/3 para ele, dava lá, caixa executivo. Ah, então você agora é chefe, tá? Você é chefe, trabalha 8 horas para mim. Não. Bancário, caixa, nunca será. Nunca será, né? Igual tropa de elite. Nunca será, nesse caso, regra geral, né? Deixar entre aspas aqui, regra geral, não será chefe, tá? Porque, nesse caso, ele vai trabalhar somente 6 horas por dia, 7ª a 8ª hora é hora extra, mesmo em que pese a existência do pagamento de 1/3, tá bom? Bem claro isso, né? Porque também é redundante, mas bem claro. Adiante, pessoal, comigo ali então, ó. Acho que é o último inciso por fim, ó. Diz ali, acompanha comigo ali, súmula 102, inciso 7º. O bancário, exercente de função de confiança, que receber gratificação não inferior ao terço legal, ainda que a norma coletiva contemple percentual superior, não terá direito à 7ª ou 8ª hora, como extra, mas tão somente as diferenças de gratificações da função se postuladas. A lei diz que ali, ó, a lei diz para o cargo de confiança tem que gestão de 1/3. Mas se o acordo coletivo, a convenção coletiva prevê 2/3, pouco importa, né? O banco paga apenas 1/3, o empregado terá direito à 7ª hora? Não, né? Pois a norma coletiva foi cumprida. Volte para cá então, por favor, ó. Isso aqui também é legal. Vamos voltar aqui, ó. Já falamos sobre isso, né? Regra geral, banco trabalha 6 horas por dia. Bancário trabalha 6 horas por dia. Se for chefe e receber 1/3 a mais, vai trabalhar 8. Ok. Mas vamos pensar assim, ó. Veio uma convenção coletiva ou um acordo coletivo e estipulou um percentual maior de 1/3. Estipulou lá 2/3, por exemplo. A convenção está lá, né? Se você for chefe, você vai receber 2/3. Opa, legal. Né? Tá compreendendo aqui? A convenção veio e colocou lá 2/3. Mais com 1/3, 2/3. Beleza, professor. Chegou lá a convenção coletiva e o banco não paga a convenção coletiva. Ele continua pagando só 1/3. Ele não paga os 2/3. Paga só 1/3. Faltou, né? Não é verdade? Faltou aqui. Neste caso, então, professor, está descaracterizado a função de chefia? Sim ou não? Não, tá? Porque foi preenchido.
Porque, conforme o artigo 224 da CLT, para que você faça a função, para que você trabalhe 8 horas por dia, você deve fazer a função de cargo a chefia somada a 1/3. Já preencheu. Ponto. Você trabalha então 8 horas por dia. Professor, mas ele não cumpriu a convenção coletiva. Tudo bem, entre com uma ação, postula essa ação e cobra o restante. E cobra o restante do banco. Mas, meu caro, não faz você se tornar um cargo de chefia neste caso. Tá bom? Ok? Tudo bem, pessoal? Então, se a convenção coletiva vir algo mais benéfico e o banco não cumprir essa carga mais benéfica de 2/3, se ele cumprir 1/3, ali, só 1/3, já é o bastante para ele continuar trabalhando 8 horas por dia. Ou seja, ele será uma função de chefia neste caso. Tudo bem, jovens? Ok? Então, ó, até passar aqui para fim, né? Bonitinho ali. Portanto, fechamos aqui a súmula 102 do TST. Então, essa súmula tem 7 incisos, os 3 primeiros ali, 4 primeiros são bem simples, né? Destaco ali a função de advogado, né? Fique atento ali, o simples fato de ser advogado não torna você um bancário, não torna você um cargo de chefia, né? Você só será uma chefia se você coordenar e receber 1/3, tá bom? Vimos isso, mas fechamos por aqui, tá bom? Então, muito obrigado por estar aí, até mais, tchau, tchau. Bons estudos, hein?